Então, sejam muito bem-vindos. Estou aqui com a imensa alegria de partilhar esta entrevista com a querida professora Karina Rodrigues, desde o Brasil. Bem-vinda, minha querida. Eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui com você. Você sabe que você é uma rainha para mim e eu fico muito contente de ser convidada. Me sinto honrada. Muito, muito grata de coração. Por todos os motivos, querida Karina, pelo seu Brasil maravilhoso que me entrou na alma em 2010, quando fui a primeira vez, pisando o Rio de Janeiro, onde eu tive um episódio curioso, fui mordida por um gato em Copacabana e fui acabando à meia-noite no hospital, numa das favelas, e foi uma experiência difícil, mas muito... Meu Deus! Foi uma experiência interessante que depois abriu ali também qualquer coisa dentro de mim e pude desfrutar mais, muito mais. Eu digo daquela alegria, da comida deliciosa brasileira, do ritmo e do sol de Copacabana, tenho que dizer. Karina, você é uma mulher maravilhosa, você já teve aqui a oportunidade de falar da sua história, que é uma história riquíssima, que é uma história de cura super inspiradora, super inspiradora. O seu currículo é absolutamente impressionante. Você está fazendo um doutoramento neste momento, você é uma mulher prolífica, fecundíssima de trabalho, que abraça diversos saberes, desde a psicologia junguiana, os arquétipos que gosta tanto, e é um prazer ouvi-la falar dos mitos, das deusas, às constelações familiares que você treina, não é? Você dá formação. Parabéns pelo seu trabalho, que é tão multidisciplinar e é tão poderoso e tão precioso para ajudar as consciências neste tempo. Portanto, é para mim uma alegria muito grande estar aqui consigo. Karina, neste 2020 de tanta transformação, desta transição, o que é que você sente que nas suas reflexões ou são os propósitos importantes, os ensinamentos, as aprendizagens que se vão fazendo mais ou menos evidentes, umas mais sutis, outras mais evidentes, mas para si, quais são as mais importantes que a vida, que o universo pede de nós? Eu acredito muito que essa pandemia agora veio justamente trazer uma situação, né, nos impor. Em psicossomática, a gente sempre analisa o que é que uma doença nos impede ou que nos força a fazer, né? Eu acredito que nós vamos considerar tanto o coronavírus em si, como se a gente olhar o que ele está forçando a sociedade inteira a fazer. Então, quando a gente olha num processo de si, o que falta? Falta o ar, né? Tá irrespirável esse ar, eu não consigo trazer para mim aquilo que eu mais necessito. Porque ficar sem beber água, você pode ficar muito tempo sem comer, você pode ficar um mês aí sem comer, mas sem respirar é só alguns minutos, né? É o bem mais precioso que nós temos, é justamente a respiração. E que é esse oxigênio, que é o que tá vindo aqui de fora. Na minha opinião, não só isso, mas o que a pandemia também está nos obrigando a fazer todos, em conjunto, né? E é uma egrégora mundial, isso me chama muita atenção, né? Está obrigando que a gente vá para dentro de casa e, de repente, se confronte com todos os nossos valores, se confronte com a nossa família e, eu acho que o mais importante, se confronte com as nossas escolhas, né? Porque quem deixou de fazer muita coisa e agora está em casa, está pensando, meu Deus, eu deixei de viver, e se agora eu morrer? Né? Ou eu fiquei só trabalhando e não me casei, e não dei atenção para o afetivo, não cultivei amigos. E agora, nesse momento,
aquela saidinha na boate, aquelas pessoas que não eram profundas, não estão aqui comigo. Então, nesse momento, eu acho que o planeta trouxe para nós como seres humanos é a mesma briga política da economia versus vida, né? Então, eu acredito piamente nisso que eu vou falar. Eu acredito que a nossa mãe Terra nos trouxe vai para o cantinho pensar. Sabe, não sei se em Portugal tem isso, que no Brasil a gente fala que tem o cantinho do pensamento, né? Então, foi no... Em Portugal acontece nos bancos da escola, quando vai para o canto, assim um pouco quase como se fosse um castigo. Vá ali para o canto, porque você fez aí alguma asneira, então vá ali de castigo pensar no que fez. Eu acho que nós estamos tendo esse tempo. Eu, como psicóloga, né, que atendo tantas pessoas todos os dias, 4, 5, tem dia que mais, né, chega a 7, 8 pessoas, como psicóloga, o que a gente pode ver isso real, oficial acontecendo, onde as pessoas estão se questionando o que é importante para elas e para onde elas investiram o tempo delas, onde elas investiram o dinheiro delas, né? Porque hoje uma pessoa que tem filhos ou que tem companheiro e que não fez isso de uma forma onde foi empurrando com a barriga, realmente tem pessoas que ama, uma pessoa que investiu não o dinheiro para ter o melhor carro do mundo e muitas vezes investiu em coisas que eram benéficas para ela. Quantas pessoas estão hoje morando dentro de apartamentos minúsculos, mas tem um carro que vale 2 apartamentos na garagem, e aquele carro hoje não significa nada, né? Então, de uma forma global, eu acho que o pensamento está, o que tem valor para mim? O que é importante para mim? Né? E as relações estão sendo revistas. E eu acho que para o planeta Terra também pode ter uma grande questão do vai para casa porque eu preciso respirar, né? Muito. Os chineses são pessoas maravilhosas, mas que eram justamente o país que mais tem turismo, né? Eu que viajo horrores, eu tô na Tailândia, eu tô em Portugal, eu tô em Londres, eu olho para o lado e há muito. Então, eu acho que esse negócio do fique em casa é um fique em casa para todos do mundo, porque os brasileiros estão tendo que ficar no Brasil, os portugueses em Portugal. Então, fique em casa, e eu acho que também para dar um descanso dessa poluição mental e dessa poluição ambiental também, né? É um grande trabalho, Karina, e você falou aí nesta questão do ar e me fez lembrar que o ar é um elemento, de facto, é um elemento fundamental da vida. Fez-me lembrar que em astrologia o ar, há 3 signos de ar e que têm a ver com a cognição, têm a ver com a inteligência, têm a ver com os sistemas de crença, de pensamento, tem a ver com, enfim, toda a parte racional, a capacidade de comunicar, e também assim inspiração, porque quando inspiramos o ar, inspiramos a vida, in spiritu. Ora, foi quando nos tiram o ar, acabamos por ter que refletir, não é? Como você diz, refletirmos a nós, ver quais foram as escolhas que estão provavelmente a serem revolucionadas para que nós possamos ter mais ar no futuro, mas mais vida. E de facto é magistral a forma como este universo, a forma que este universo tem na sua agenda evolutiva de nos levar às experiências que precisamos ter e agora tão fortemente coletivas, como você disse, esta é a egrégora mundial, para absorvermos e metabolizarmos aquilo que é necessário. Você falou deste processo de ir para dentro, deste processo de refletirmos nos valores que escolhemos e nas escolhas que fizemos e na validade das mesmas e aquilo que podemos mudar naquilo que é o tempo que resta a cada um de vida, que nós não sabemos qual é.
Eu tenho observado também muita tristeza no meu país, natural, muita depressividade, muita angústia, e as pessoas procurando talvez mais, não sei como é que você se sente na sua realidade brasileira e nos países por onde trabalha, mas tenho observado também as pessoas, felizmente, buscarem algo mais profundo, uma nutrição mais de dentro, não é? Ou então caírem nas adições mais fortemente. Você é psicóloga, você é uma terapeuta com muitíssima experiência. O que é que acha que podia ajudar nesse processo, dentro daquilo que são as suas valências? Karine, eu sei que é uma pergunta que tem uma resposta. Não. Eu Mas estou assim, sorrindo porque você fez uma pergunta que é justamente de algo que eu não citei, mas que eu acredito muito, e que eu falei, não vou expandir nesse nível, porque às vezes vai ficar muito profundo, né? Mas você exatamente perguntou algo que eu acredito muito. Eu acho que, para quem não conhece, eu estou passando para a maioria dos meus pacientes, ler, e inclusive nós falamos agora há pouco, antes da live, ler o mito de Inanna, que a descida de Inanna para aquele submundo, né? Aquele ciclo de recolhimento, de descer aos 7 níveis e ser despido. Inanna, vou contar em um segundo para vocês leiam, porque compensa, não vou contar a historinha porque vai ficar comprida, e também compensa ler. Ela recebeu um chamado, né? E ela foi descer 7 níveis, né, 7 portas para o profundo. Isso é o nosso mais profundo eu, minha relação com a minha mãe, minha relação com a minha infância, minha relação comigo mesma. E conforme ela foi descendo nesses níveis, ela atravessou 7 portais. Nesses 7 portais, em cada um, ela foi despida das suas joias, dos seus paramentos, da sua roupa, e ela chegou nua no último. Eu acredito e acho lindo esse mito para o agora, onde nós recebemos um chamado para olharmos para nós. Porque quem não se desenvolveu, quem não investiu em si, está tendo uma coisa... Ou, por exemplo, você falou que as pessoas estão tristes. Aumentou muito, eu trabalho com sonhos, aumentaram muitos sonhos onde a pessoa sonha que ela está brigando com alguém, que tem alguém dentro de casa e ela quer expulsar essa pessoa, ou ela está brigando, né? Se você está sonhando com isso, né? Lógico que cada caso é um caso, mas na maioria das vezes o que acontece? Você está brigando com você mesmo, porque você nunca parou. Você tem vício em trabalho porque você não olha para você. Você tem vício em internet porque você não olha para você. Mesmo o tomar a bebida alcoólica, que a Vera acabou de falar, né, ou fumar, é uma forma de se anestesiar para justamente não olhar para a sua dor. Porque muitas vezes, né, eu e a Vera estávamos conversando antes aqui, às vezes você tem uma dor que é lá de dentro do útero da mamãe. Às vezes você tem uma dor de abuso sexual. Às vezes você tem uma dor e você tem muita restrição de olhar para isso, mas é olhar para isso que vai trazer a cura. Então, eu acredito, respondendo a pergunta da Vera, que encarar essa jornada de Inanna, onde eu vou me despir de tudo aquilo que é externo, porque agora, gente, eu sei que parece um papo de gente que não é materialista, mas eu tenho de tudo. Eu tenho um carro maravilhoso, tenho uma casa de 1.000 metros quadrados. Eu não acho que a gente não tem que ter, mas eu acho que não é... Quando eu deixo de olhar para mim para ter e não para ser, às vezes eu me desvirtuo. Então, se eu tirar tudo de você agora, que é o que o coronavírus está fazendo com muita gente, né, Vera? Está tirando o emprego, está tirando o carro, está tirando a casa. E aí, o que sobrou de você, né? Quando as coisas se tornaram ruins, vamos pôr, o que sobrou de você? Qual o nível de resiliência que você tem? Qual o nível de abandono que você tem, né? Ficou claro ou ficou difícil isso daí, Nana? Porque às vezes eu tenho medo de falar de mito, porque tem gente que não entende, mas eu aconselho vocês que vocês leiam, vocês vão se apaixonar, vocês vão se identificar com a história. Quem quiser um mais facinho, leia Perséfone. É absolutamente, e os mitos fascinam-nos a nós duas, porque eles são tão antigos na forma, tão antigos e tão sábios e tão novos na sua capacidade de nos orientar
e de nos ajudar a caminhar com consciência. Sabe que uma das vezes que eu em sessão, em sala, falei do mito de Inanna e fizemos um ritual onde cada uma de nós, em cada estação da descida, tirávamos uma capa simbólica. Olha, a sala pegou fogo no último nível, a sala pegou fogo, ou seja, a energia inconsciente queria mesmo que algo fosse queimado, porque quando ela chega ali no fundo e se encontra com a sua irmã Ereshkigal das trevas, não é? Que é aquela parte também que a nossa sociedade dita civilizada tem tanta dificuldade com a sua sombra, onde habita tanta luz, e com uma irmã que não queria que viesse a outra dizer-lhe a irmã da luz, com a sua capacidade também muitas vezes de encontrar soluções, mas soluções que não fossem ainda, que não cumprissem aquilo que Ereshkigal exigia, que era uma morte para o que foi. E por isso é que ela a mata. E ela fica pendurada 3 vezes no mito sumério muito antigo, bem antes de Cristo. Já foi uma morte de 3 dias, aliás, 3 dias, e depois ao 3º dia há uma ressurreição. Portanto, este mito no feminino é ainda mais antigo e provavelmente inspirou o outro mito da ressurreição, mas para dizer que quando vêm aqueles seres tirados da sujeira das unhas do outro rei da luz, não é? Que não me recordo o nome dele, e que aquelas criaturas assexuadas, aquelas criaturas, enfim, tão simples e humildes, elas vieram chorar com Ereshkigal, elas vieram compadecer-se da sua dor, elas vieram fazer o luto com ela, e quando ela sentiu estão aqui comigo. Enfim, ela concedeu dar a vida à sua irmã nessa transformação e precisamos, neste processo que você falou, Karine, é tão importante este luto, porque é uma sociedade cuja rapidez de nos tira a alma, porque a alma é feita à mão, é devagar, é com tempo próprio. E se nós temos um cotidiano louco de corrida, louco, há qualquer coisa que claramente nos escapa e naturalmente precisamos de nos anestesiar, porque sabemos, a alma sabe o que é que ficou para trás. Então, esse chorar também o luto, esse fazer um certo luto coletivo, individual, não é? Porque também me parece importante, não é? As pessoas abraçarem essa tristeza, mas não ficarem presas nela, a pedirem ajuda, naturalmente, para essa ressurreição, para essa transformação, porque em astrologia nós temos Plutão, Saturno, os grandes, Júpiter em Capricórnio, que é a morte do pai. Mas se é a morte do pai-estado, a morte também da mãe, porque é o eixo Capricórnio-Caranguejo. Portanto, o antigo pai que nos sustentava, estamos desempregados, o que é que vai acontecer às empresas, o que é que vai acontecer, o Estado ajuda, não pode ajudar. Quer dizer, é toda uma morte simbólica, não é? Mas simbólica e real, porque muitas pessoas estão desempregadas, todo o seu registro mudou, não é? E isto para ligar também com o que você falava da mãe e do pai primeiros, não é? Dentro de nós, dessa estrutura que precisamos de conquistar em nós depois de deitadas nessas estações, 7 estações da descida, depois de libertar aquilo que nós afinal também não somos, ou que nos permite reciclar valores e encontrar aí um núcleo importante do nosso ser, não é? Sim, sair, né? Sair do... Porque muitas vezes as pessoas acham que não olhar para um abuso sexual, por exemplo, para uma dor, isso vai fazer com que ela não entre naquilo. O que ela não percebe é que ela fica num redemoinho de vitimismo, ou de tristeza, ou de doença. E que eu acho é linda a frase que a Vera falou agora há pouco, resume tudo. Na sombra habita a luz, a Vera acabou de falar, isso é lindo, né? A gente vai para descer esses 7 níveis, não é para ficar chorando, tudo. A gente vai entender que faz parte da vida também. Há uma busca desenfreada, isso daí dá uma live inteira, uma busca desenfreada pela felicidade. Sim. As pessoas querem ser felizes, daí elas querem postar a felicidade. Olha meu carro, olha meu não sei o quê, olha como eu tô linda na praia, olha meu bumbum tô com 40 anos, mas meu bumbum tá inteiro.
uma necessidade do ser feliz e se ver, né, feliz. Será que eu estou feliz? Será que eu amo essa pessoa? Isso acaba trazendo para a pessoa uma neurose dessa felicidade, né, velho? Ela não deixa de viver. É que é muito complexo esse assunto, mas ela deixa de viver, né? Porque ela está na busca dessa felicidade. Só que a verdadeira felicidade se chama liberdade, né? Liberdade. Exatamente, exatamente. Isso é tão fascinante e é tão importante. É como você diz, e estava para fazermos muitas lives, porque eu acho que a felicidade está overrated, está demasiado empolada na nossa cultura, enfim, enfim, está, constela muitas ilusões e muitos equívocos, não é? E cada um de nós tem a sua própria definição de felicidade, mas há assim uma definição relativamente comum que parece implicar uma escolha de uma persona pública em detrimento de uma essência do ser, não é? E pagamos preços altos por isso, não é? Muito alto, muito alto. Quando a minha felicidade está no estereótipo que o outro me vendeu, né? Esse preço é alto. Eu não posso mais comer porque a barriga tem que ser XYZ. Eu não estou falando em excesso. Claro. Não estou falando em, agora eu vou comer macarrão todo dia. A comida é saudável. Mas, poxa, eu como de forma saudável. Eu faço meu exercício físico, não para emagrecer, mas porque eu me amo. Porque eu me amo. A consequência vem um corpo. Um corpo vem. Que corpo vem? O corpo que eu sou. Se você é maternal, filha, você nunca vai ser magricela. Você vai ter o corpão que eu tenho, que Vera, você olha para a Vera, você quer abraçar a Vera, porque nós temos, né, os seios fartos da Deus, isso é lindo. E é uma ofensa quando alguém diz para nós, opere, ou sei lá, porque isso daí é uma doença mesmo da cabeça da pessoa que instituiu um seio, instituiu uma barriga, ou instituiu um carro, e a pessoa se incomoda com o outro, mas quem disse que o carro é X, a casa é Y, né? Outro dia eu até zoei no Instagram algo que eu realmente acredito, né? Eu vou até postar porque aconteceu alguma coisa, ela saiu fora do ar. Todo mundo tirando foto, é que aí em Portugal, aqui no Brasil tá uma moda agora, velho, de você ir para plantações de girassol, não sei se é no Brasil ou se é na minha região, e daí você tira um monte de foto no girassol, e daí você posta, eu não sei o que significa isso. E daí as pessoas não entendem que girassol é um puta de um símbolo, só que essa pessoa é a mesma pessoa que mandou cimentar o quintal inteiro dela, e que não tem um vaso de planta. Quer dizer, que alegria eu tenho de ir lá visitar a plantação do outro. Quebra seu quintal, filha, joga a terra aí, planta a lua aí, né? Coloca a sua árvore para ter o prazer de fazer uma meditação debaixo dessa árvore, nessa grama, né? Buscar a sua felicidade. Eu vou contar um caso, um minutinho, Vera. Eu atendi um dos homens mais ricos do Brasil. E ele chegou, inclusive, ele veio de jatinho. Olha que luxo. Ele veio de jatinho aqui para minha cidade para ser atendido. Porque ele sofria de uma depressão crônica e ele queria morrer. Ele sentou e falou, olha, o dia inteiro eu escuto, você pode ter tudo, você é muito rico, você é o homem mais rico do Brasil, por como você pode estar deprimido? E daí eu disse para ele, ele fez uma sessão comigo, e eu falei para ele, tá, o que você quer? Não, mas eu tenho tudo. Eu falei, não, você não entendeu. Onde você quer estar? O que você quer comer de café da manhã? Às vezes não é caviar, filho. Ele falou, olha, eu me sentia feliz na minha infância, porque eu morava no sítio com os meus avós. Eu gosto de cavalo, eu gosto de acordar de manhã, tomar aquele leite. Eu falei, então vai. Então, ter o que você quer, muitas vezes não é ter um apartamento de 500, de 50 milhões na Avenida Paulista, em São Paulo, naquela muvuca. Muitas vezes você quer acordar e ver um cavalo num sítio de 1.000 metros, 2.000, 3.000 metros, mas você quer ver um cavalo. Aquilo está ali a sua felicidade. E a grande pergunta para você é,
qual é a sua felicidade? A sua não é a do outro, né, Vera? Completamente. A sua não é a do outro. Ter filhos, tem mulheres que querem ter 6, tem mulheres que não querem ter filhos. Qual é a sua? Não é um filho ou 2 filhos que é o que venderam. Se eu quiser ter 6, vamos ter 6, né? Totalmente. E, mais uma vez, essa liberdade de compreender o que é que me dá prazer genuinamente. Curioso que eu fiz um post sobre o prazer e como referencial fundamental para até a nossa vocação. Porque quando falamos de prazer, o prazer que dá a um terapeuta escutar o outro, o prazer de uma bailarina dançando, o prazer de um professor ensinando, o prazer é um referencial importantíssimo para vivermos bem, ligados à nossa autenticidade. Essa autenticidade, não é, que ele perdeu, porque o século XX foi, a muitos títulos, muito mau também, não é? Com guerras atrozes, e com uma desacralização da vida, com uma dissociação da alma, onde nós ficamos muito vulneráveis a comprar todo o tipo de ilusões de uma sociedade consumista, com a sua própria máquina, não é? E que nos atirava para cima dos olhos as imagens de raparigas de 16 anos, muito magras, como sendo as imagens, não é? E dentro as mulheres ficavam infelizes por não ter aquelas ancas tão fininhas e os homens ficavam inconscientemente infelizes porque as mulheres que tinham em casa não tinham aquelas pernas gigantes, imensas e tal. E toda a gente infeliz por uma ilusão, por uma quimera fabricada por milhões de imagens que nós recebemos todos os dias. Lindo isso, é? Amei. Mas então vai, o universo tira-nos o ar, Karina, para nós olharmos outra vez, para nós sentirmos de verdade e dizer, caramba, não quero saber mais dessas imagens, não quero saber mais, os meus cabelos brancos estão aqui, com imenso prazer, com uma alegria imensa quando os vejo crescer, não, é o que é, e é fantástico. Deixa eu só fazer um adendo, Vera, um segundo. E claro. Que bom, que lindo quando eu consigo me relacionar com o outro, sabendo que ele também é esse homem comum, essa mulher comum, seja com a estria, seja com a gordurinha, e aquilo virar amor, né? O amor o amor transcende muito isso, né? E aquilo virar amor. E aquilo virar amor. Porque o amor... Eu, particularmente, não gosto de homens truncados da academia. Isso, para mim, é muito falso. Assim como eu acho que eu teria dificuldade se fosse homem, de uma mulher muito plastificada, muito siliconada. Isso traria para mim, parece que não é de verdade. Agora, nada mais gostoso que você deitar à noite, abraçar um homem que está fofinho, ele que está com corpo de homem, né? Homem, não do boneco quem. Bom, já que você foi tão cândido, eu também digo as minhas preferências. Eu gosto de gente real. Gosto Eu também gosto. E o silicone no corpo, eu não tenho nada contra, mas quando as coisas começam a ser obsessivas, é um silicone da alma, não é? É uma mutilação da alma e acaba por... O que eu sinto é que muitas vezes as pessoas se sentem um Frankenstein internamente e nunca nada chega. E o corpo vive num campo de concentração e o corpo é muito torturado, de muitas formas. Então, é isso, voltar à natureza, como você dizia, é voltar à nossa natureza e descobrir imensa coisa. Há pouco, quando você estava a falar das camadas de Inanna, eu lembrei-me da essência profunda que nos habita e que é desconhecida. O Jung falava do self, e, quer dizer, desse ser que é muitas vezes tão desconhecido para nós e cujas partes nos aparecem nos sonhos e também nos aparecem nos símbolos e também nos aparecem nas nossas relações, para nós irmos pegando naquelas estrelas e constelando a nossa história de vida e trazendo consciência à nossa nova narrativa. Lembrei-me de uma amiga com quem muito querida e ontem falávamos sobre isto, é bonita a sincronicidade. Eu tenho uma querida mestra que dizia: onde há sincronicidade há verdade, nossa querida e amada Maria Flávia, que já está no plano espiritual. Onde há sincronicidade há verdade, quer dizer que o caminho também é por aí. E
é curioso, estávamos observando o oceano e algumas pessoas com dificuldade lá num barquinho, vieram os nadadores salvadores para ajudar. E eu olhei para ela e disse, você é uma mulher de grande coragem, lembra o que você fez em pleno alto mar? E ela disse, quem? Esquecendo até que era ela, foi ela mesma. Quem? Eu digo, você que teve 2 dias em alto mar, perdida no alto mar, porque mergulhou com 2 ou 3 pessoas e o barco, veio uma corrente imensa e o barco perdeu vocês e vocês pensavam que iam morrer, estiveram em alto mar não sei quanto tempo, sozinhos a boiar, aguentando. E ela já esquecia que tinha sido ela a corajosa. E quando ela contava, assim, eu ainda hoje não consigo bem olhar para os reportes de jornais que relatam isso, porque depois houve ali um resgate quase milagroso, lá os descobriram em alto mar, perto, eu acho, do mar, perto do Egito, e ela dizia que algumas pessoas já choravam, achavam que iam morrer, e o que eu sinto é que ela tinha uma fé extraordinária, mas ela não desistiu. E nós há momentos em que nós morremos para muitas coisas, até para os valores que achávamos que eram os nossos, até para aquilo que achávamos que eram as forças que nós já não tínhamos. Há momentos em que vem qualquer coisa que nós não conhecemos de dentro de nós. E acredito que naquele mar, naquele imenso oceano, durante a noite, aquela mulher foi encontrada por ou permitiu-se ser encontrada, não sei, por essa dimensão, porque há tanta força dentro de nós, Karina, há tanta inspiração, há tanto mistério magnífico dentro de nós, esse ouro que habita a nossa sombra. Então, eu gostaria também de trazer toda esta é uma conversa de amor e esperança e de consciência, de esperança pela consciência e pelo despertar. E lembrar que isso habita cada um de nós, não é, Karina? Cada um de nós. E que às vezes essa redenção e essa cura podem acontecer até, por exemplo, tecendo aqui mais um pouco nesta tapeçaria de histórias, antes do nosso live você falava da sua experiência de ter curado, com uma sessão de terapia, ter curado a claustrofobia, porque ganhou consciência da raiz, não foi? Sim, diga. Inclusive hoje, fiquei fascinada com a experiência, né? De como tanta dor foi curada em uma sessão, só por tomar consciência da gestação gemelar que meu irmão tinha morrido, né? Foi incrível, incrível. Então, nós temos recursos incríveis, extraordinários e, enfim, e às vezes em situações difíceis e nessas situações como a que vivemos agora também, nós temos essa capacidade de nos reinventar, nós temos recursos de cura impressionantes, não é, Karina? E é preciso abraçar isso, é preciso confiar nessa luz que ainda nos cumpre descobrir na nossa sombra, é preciso confiar no processo também da descida, porque a vida é uma promessa, não é? Há sempre vida depois da morte, ou seja, é uma promessa, é um princípio. E a natureza diz, não é? Depois vem a primavera, sempre depois do inverno, não é? Agora, precisamos de morrer mesmo, para aquilo que precisamos morrer, mas depois de termos morrido uma vez, entre aspas, já não é preciso mais morte, ou seja, há pessoas que também prolongam um determinado estado de sofrimento, ou um determinado estado onde as suas próprias defesas neuróticas, com o medo de sofrer, acabam por sofrer mais ainda. É um tempo de muita verdade. Eu acho que pode ser um tempo duro se nós resistirmos àquilo que a vida nos pede, mas pode ser um tempo fascinante se nós aprendermos a aceitar aquilo que depois nos liberta, não é, Karina? Perfeitamente, perfeitamente. Porque, como você disse, né? Você falou processo. Eu amo essa palavra. Né? Nós temos que confiar no processo. Quem é adulto, confia no processo. Quem é criança, espera um pai e uma mãe que vai vir salvá-los, né? Quando nós estamos adultos e conseguimos olhar a vida do prisma adulto, e só conseguimos fazer isso quando deixamos nossas dores da infância, e isso, gente, ontem eu até estava vendo uma live, é muito difícil ver uma live de alguém, porque deve ser porque nem para você, a gente está sempre corrido, né?
e eu estava vendo uma live e as pessoas perguntando as coisas para o palestrante, eu estava tendo uma crise, porque eu falei, eu achei que era comigo. As pessoas perguntavam assim, você dá garantia de que eu vou ser curado? Eu vou ser curado da minha depressão? Quer dizer, enquanto buscarmos um salvador lá fora, porque vai chegar um homem na minha vida e eu vou ser feliz, né? Porque o terapeuta vai me fazer X e eu vou me libertar. Eu só me libertei num processo de terapia porque eu fui até essa terapia. Eu estava escancarado, por favor, eu quero a cura, né? Eu estou pronta para essa cura, né? Então, gente, eu sei que parece, a gente tem que ser muito otimista e quem me segue sabe, bola para Soares com ascendente em Áries, né? Eu sou a pessoa mais otimista do planeta. Mas nós somos cíclicos, principalmente nós mulheres. Não é que é difícil, mas tem processo. Eu não vou me livrar das minhas dores se só eu assisto live e cai fichas. Mas se eu não for lá no terapeuta, se eu não entrar para um grupo maravilhoso e buscar conhecimento, né? Isso está em todos os tipos de escrituras sagradas e até na Bíblia, a verdade vos libertará. Quando você descobrir a sua verdade, e essa verdade, muitas vezes, a gente precisa da ajuda do outro, né, Vera? A gente precisa de escutar algo do outro, a gente precisa de uma constelação, a gente precisa de uma hipnose, a gente precisa falar na terapia para se escutar, analisar um sonho. É através desse processo que vem a vida, né? Porque uma parte nossa morre. Aquela criança, eu sempre digo para pessoas que são abusadas, né? Hoje até as meninas me pediram para que eu grave uma live sobre abuso. Existem pessoas que foram abusadas e que continuam lá dentro daquele quarto, porque elas estão limitando a vida, porque elas não conseguem enfrentar aquilo, e não é fácil mesmo, né? Mas existem pessoas que podem ajudar. Com certeza, Karina. Nenhum homem, aqui há um escritor nosso, já não me lembro quem, que diz: nenhum homem é uma ilha, não é? Nenhuma mulher é uma ilha. E nós estamos a começar a era do aquário, que é a era do grupo, é gregária, que ainda enfatiza mais a necessidade de nos darmos as mãos e de cada um dar o seu melhor como contributo. O seu melhor é a sua inteireza, não é? Como contributo ao grupo, humanidade. Então isto é mais premente do que nunca. Em astrologia, os eixos são trabalhados com a integração das polaridades, e a polaridade é o eixo da individuação com a polaridade do leão, que é conhece-te a ti mesmo, e nesse processo de recolheres, cresceres nessa autoconsciência, nessa descoberta eterna, tu vais podendo trazer esse ouro, essa taça do Graal, que é o teu self, sempre o processo de te tornares a pessoa que nasceste para ser, estás trazendo ao grupo, humanidade, como os teus, como essa tua completude, essa é a tua oferta, não é? E você falava, esta questão, falávamos também antes e portanto é tão importante pedirmos ajuda, tão importante pertencermos, sentirmos também esse sentido de pertença, que é uma necessidade tão humana, aos grupos, às tribos que falam a mesma linguagem, que têm a capacidade, que têm o poder de nos expandir, de nos ajudar, de nos inspirar para nós fazermos o nosso caminho. E em relação ainda, uma vez que a Escola do Feminino Consciente e Sagrado, e já agora gostaria de dar também esta notícia também em primeira mão, que embora já tínhamos falado nisto, que a professora Karina Rodrigues é uma professora associada da escola, portanto tenho um imenso prazer e alegria de dizer isto publicamente assim, porque o meu coração quer dizer agora que contamos com esta energia duplamente ariana da Karina Rodrigues, este fogo empreendedor e pioneiro, esta sua... Também com a minha lua em Câncer, com muito amor. Com muito amor, com esta lua que cuida, com esta lua que nutre. E agradeço ao céu este encontro, Karina. Essa é a sincronicidade.
É, absolutamente. Onde há sincronicidade, há verdade. E na escola, como as pessoas que nos seguem também, muitas delas sabem, esta dimensão do feminino consciente, que é o feminino, que não é a mulher, é o feminino em mulheres, homens e cultura, é um princípio, é uma forma de ser e de estar, porque o feminino recebe, mas também sabe liberar, sabe deixar ir, quando, nessa sua ciclicidade, é uma das suas mestrias. Nós falávamos também nesta dimensão de mulheres, por exemplo, mulheres com o arquétipo de Atena, que independentes, autónomas, financeiramente muito bem, com carreiras consagradas e com esta ferida do feminino na sua dimensão das deusas Afrodite, da intimidade da amante, que ainda olha com os olhos naturalmente feridos para o masculino, e aqui estamos a falar de relações heterossexuais, mas poderiam ser relações homossexuais, cada um assume para si, não é? Estamos a falar de relações amorosas, porque, por diversos motivos, isto é um tema que não acaba, não é? Mas aquilo que falávamos há pouco, sobre esta questão de olhar para o masculino também com desconfiança, não é, Karina? E uma palavra que você referiu que eu acho que é muito importante, e que é importante refletirmos sobre ela, é com falta desse reconhecimento, não é? Com falta desse respeito, não é, Karina? Porquê? O que é que houve aqui às vezes, por exemplo, na ancestralidade destas mulheres, que as impossibilita de respeitarem também o masculino, para que ele possa vir de outra forma, e até dentro delas mesmas? Eu acho que a história, né? Eu acho que a história trouxe, né, esse homem, esse patriarcado que as nossas mães, as nossas avós eram mulheres que não tinham voz, não tinham vez, né? Todo mundo que me segue já escutou eu falar isso 1 milhão de vezes. E o que acontece? Essas mulheres vêm e a gente não a gente está no século 21, mas só que a gente olha para trás, porque nós somos o espelho da nossa mãe, a gente vai e vem, né? A gente está em nossa filha, mas a gente está em nossa mãe, né? E esteve no útero da nossa avó. Então, essa coisa, e isso nos leva para esse lugar de olhar para o masculino. Eu percebi isso em Portugal muito forte, né? A geração passada, os homens foram muito violentos e distantes. Os pais não foram acessíveis. Isso não tem no Brasil. Né? Não que isso não tenha no Brasil, mas em Portugal era quase generalizado, assim, 90% dos pacientes, meu pai nunca olhou na minha cara, meu pai nunca me deu um abraço, meu pai era violento com a minha mãe, né? Como eu posso olhar com respeito para esse homem? Ou se não, nós vemos o nosso pai como criança. Eu estava falando isso para a Vera, né? Nós polarizamos o masculino. Então, tem pessoas que olham para o masculino e veem nele o opressor, né? Daquele patriarcado, mas nós, lógico que nós temos problemas ainda, nós temos o feminicídio, gente, fugiu a palavra, mas a morte das mulheres, nós temos a opressão, etc. Não que isso não exista mais, mas nós estamos numa outra época, né? Mas também as mulheres começaram a ocupar esse lugar inconscientemente da guerreira, da opressora. Tem mulher que quer morrer comigo quando eu falo isso, mas é verdade. Porque nós, mulheres Atenas, se nós nos perdermos, nós adotamos nosso marido, nós cuidamos dele como nosso filho. Exatamente. Então, nós estamos ou na posição de mulher que cuida da criança ou na mulher ferida que está sendo oprimida ainda pelo marido. Então, enquanto a gente não deixar isso para trás e não conseguir ver, e nenhum dos dois tem respeito pelo masculino, isso não é respeito. Você cuidar do seu marido não é respeito. Isso significa que você não vê nele, você vê nele como um incapaz. Exatamente. Né? Ele é um incapaz, né? É muito triste isso, mas isso é a realidade de muitas nós, mulheres de 40, 50 anos, muitas de nós adotaram os maridos, né? Então, quando eu saí dessa polarização que foi criada por esse patriarcado, porque enquanto eu estiver na polarização, na verdade, eu estou dizendo que o patriarcado tem razão. Eu preciso sair disso.
Porque só quando eu sair disso eu vou conseguir olhar para um homem e como um homem. E quando o homem está num desses dois papéis, eu posso dizer com calma e tranquilidade, muito obrigada, mas não. O que eu mais atendo é mulher, Vera, que fala assim, eu estou numa relação horrível, mas eu não consigo sair dela. Por que não consegue? Está na polarização. Nós podemos sim, eu inclusive agora estou sozinha, e isso é lindo, e se eu estiver junto com alguém daqui uma semana, vai ser lindo também. Só não pode ser destrutivo, nem só, nem junto. Eu estou muito feliz, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu sou feliz. Quando eu entro nessa polarização do masculino, eu deixo a minha felicidade. Porque daí eu fico só porque eu não quero um homem, ou eu fico dentro de uma relação para não estar só. Os dois são doença. Os dois são doença. E podemos estar com este tema, é eterno, mas é tão importante chamar as coisas pelos nomes, porque a verdade nos liberta. E perceber esta falta de respeito quando somos mães dos homens, ou quando competimos com eles, e também nos tornamos inconscientemente objetos. Então, este trabalho que é preciso assumir com humildade, com honestidade, e com esta disponibilidade para nós nos amarmos mais, porque às vezes quando as mulheres dizem e os homens também, mas que eu não consigo sair disto, estou infeliz, mas não consigo, então eles estão convidando um cataclisma a aparecer na sua vida para que as coisas possam, como a carta da Torre do Tarot, não é? Vem um raio para dar o raio na cabeça e puf, lá vai tudo. E então está casado com o papai, está casado com a mamãe. Quando você não consegue sair de um relacionamento tóxico, olha nos olhos desse relacionamento e pensa, quem é você de verdade? Faz essa pergunta. E você vai ver ali os olhos da sua mãe ou os olhos do seu pai que você não consegue. Então, se esse pai foi um pai agressivo, você vem trazer para a sua vida com lealdade à mamãe, esse homem agressivo. Então, gente, constelar não tem preço. Se libertar disso. Eu casei 2 vezes. Meus 2 maridos eram meus filhos, eu criava eles, eu achava que aquilo era amor, porque foi isso que eu aprendi. Até cortar a unha do meu marido eu cortava. Olha, catava a roupa do chão, ele era uma criança, né? Para mim. É óbvio que não vai dar certo esse casamento, né? É óbvio, minha querida, mas com tanta... ouço-a com muita alegria, porque é muito importante as mulheres também ouvirem isto com esperança. Eu enviuvei há 4 anos e meio, mas posso dizer que, obviamente, para além de todo o processo de luto que foi necessário fazer, eu me redescobri como nunca tinha antes, não é? E hoje posso dizer, quase com 60 anos, gosto de brincar porque eu estou com 55, mas vou dizer quase com 60 anos, bom, que me amo mais do que nunca, e que esta descoberta de estar comigo é preciosíssima, é preciosíssima. E nela nascem novos universos de possibilidades a partir desse encontro profundo e libertador com a minha verdade. E isto se eu fiz isto, se você faz isto, fez isto, Karina, nós podemos todos fazer. Sim. Claro, mulheres e homens, não é? Porque nós estamos reescrevendo a história coletiva do que é ser mulher consciente e homem consciente. Eu acho que nunca houve na história conhecida. Nós estamos a reescrever em cada dia, com cada escolha. E podemos escrever com estas questões, lembrando, como essa questão que você colocou, de olhe nos olhos e pergunte quem é que eu estou vendo, não é? Numa relação tóxica. Isto é uma forma de eu abrir, cair em fichas, ganhar consciência e reescrever a história do feminino consciente, do masculino consciente, das relações conscientes. Não é? E daí não tem mais a briga por direitos, porque quando eu ilumino, né? Só contando um negócio em 1 minuto, eu fiz um grupo, porque eu sempre tive o grupo das deusas, e agora eu tô com o grupo dos deuses, não sei se você sabe. Tô com um não, grupo só de... Não?
Não, um grupo Não só sabia de que estava homens. no grupo. Ai, que bom! E eu levei um choque, porque eu falei assim, bom, nós vamos ficar com 6, 7, daqui 2 meses estamos com 10, e já estamos com 80. Uau! 80 Uau! homens que discutem e conversam. E muitas mulheres vieram me criticar, dizendo, inclusive homens também me criticaram, que como eu, que sou uma mulher do feminino, posso dar lado para os homens? É como se houvesse uma guerra ainda. E, gente, se eu não colocar luz nos homens, as mulheres também não vão conseguir ter luz, porque senão a gente vai colocar, né, no triângulo perverso, né, e daí vai ficar o oprimido e o opressor, o oprimido e o opressor, e daí não vai ter fim essa história. Existem mulheres maravilhosas, assim como existem homens maravilhosos, assim como existem mulheres que estão doentes pela sua infância, e tem homens que estão doentes pela sua infância. Curar só um, e eu acho que esse foi um grande ganho de estar sozinha, que engraçado, né? Foi só na hora que eu não estava com alguém, na hora que eu estava sozinha, é que veio essa cura. Eu falei, gente, a cura do masculino, como que eu posso só guerrear se existe, mesmo nós que acreditamos na arte antiga, se existe a deusa, mas existe o companheiro da deusa, né? Então, trazer luz pro até porque quando eu trago luz para o masculino, eu trago luz no masculino que há em mim. Precisamente, precisamente. Não é? E essa é que é a alquimia grande, não é? Estas bodas alquímicas que falam os antigos, que falam os alquimistas, que falam os contos de fadas, a princesa e o príncipe estão dentro de nós. E essa fusão de energias curadas que dão nesse casamento alquímico, que é um novo ser, que foi passado pelo fogo, não é? Pelo fogo das mortes, das descidas de Inanna, das nossas vidas, por descida ao Hades, Plutão, ao inframundo, que no fundo são os infernos da nossa própria psique, são as nossas dores, não é? Que nós podemos renascer nesse casamento alquímico, onde a deusa chama primeiro, como nas mulheres, a deusa chama primeiro numa descida ao corpo, porque o corpo é a nossa primeira terra, e há bocadinho falávamos da terra, da matéria, do planeta, e depois da transformação do feminino pelo cuidar da nossa intuição, pelo validar dos sentimentos do nosso corpo, pelo amar o nosso corpo como nunca, a nossa totalidade, nós vamos também tecendo um novo masculino dentro de nós, que é uma nova forma de fazer as coisas, e nunca mais vamos ser workaholic, nunca mais vamos fazer coisas porque nos amamos, não é? Porque já há coisas que nunca mais vamos voltar a fazer. E depois o casamento entre os dois. Eu fiz há muitos anos um grupo só com homens, que me foi pedido, eles é que me pediram, que chamei o curso Os Mistérios do Masculino. Eu acho que foi assim não sei, um arrojo. Aprendi imensa coisa, aprendi que era mais masculina ainda do que estava à espera, mas foi uma aprendizagem minha. Aprendi aqueles homens engenheiros. Eu tive um padre, meu aluno, um padre. Meu Deus! Um padre extraordinário, eu aprendi comigo, uma sacerdotisa da deusa, ali os mistérios masculinos. Eu disse, olha, isto é uma cura da Idade Média, isto é uma cura quase constelada da Idade Média, quando queimavam na fogueira sacerdotisas. Achei aquilo uma coisa bela. Sei lá, terapeutas, etc. E a vontade que aqueles homens tinham de conhecer as suas mulheres melhor, de perceber como é que podiam trabalhar, o que é que era a parte feminina deles, como é que isso podia ser trabalhado, como é que melhor podiam olhar para as suas mulheres e sentir que eram também compreendidos naquilo que era a sua forma de expressar amor. E eu achei, devo dizer, Karina, que a partir daí eu aprofundei tanto o respeito pela ferida dos nossos homens, porque eles carregam feridas silenciosamente. Tem que acabar esta loucura divisória de um patriarcado onde alguns grupos pseudo-New Age dizem que são mulheres contra homens. Isto é mentira. E são mulheres e homens conscientes e todos os outros também, que somos todos nós, que são mulheres e homens muito feridos.
não é? E muitos funcionais, e é disto que se trata. Não é mulheres contra homens, de tudo. E eu fiquei com imenso respeito pelas feridas dos homens. Um homem não chora, pelas culpas que eles transportam por causa daquilo que lhes foi incutido também, e a culpa que um homem tem porque é casado, mas desejou outra mulher, ficou culpado porque ele afinal ama a sua mulher. Quer dizer, enfim, todos os processos que também os fazem ficar fechados, emparedados em si mesmos. E através da depressão, muitas vezes, e da doença, como para qualquer ser humano, eles podem encontrar formas de voltar, ou enfim, de viverem uma vida mais plena e mais pacificada. Nós hoje estamos perto de terminar, minha querida, eu ficava aqui com vocês. Nossa, eu também. Estou amando, né? Eu sabia que a gente não ia ficar pouquinho. Bom, mas tem muito mais na escola, né? Vai ter curso aí, vindo por aí, né? Com a minha participação aí na Escola da Vera. E vai ter muito vídeo, muito assunto para a gente discutir, né, Vera? Isso é uma coisa, realmente, a Vera estava falando de um curso de 9 meses, realmente tem que ser um curso de 9 meses, porque é muito assunto para a gente discutir, se autoconhecer. Completamente, e muito grata, Karina, Eu que agradeço. por esta oportunidade, por termos participado. Um beijo enorme, até ao nosso feliz reencontro. Muitas vezes. Até breve. Tchau, Beijo. Até breve. Beijo. Obrigada.